Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje vamos estar fazendo uma batalha de cavaleiros, mais especificamente sobre dois cavaleiros de ouro. De um lado temos Shaka de Virgem, o indiano budista, conhecido como o homem mais próximo de Deus, e do outro, Saga de Gêmeos, aquele que é conhecido por muitos como o cavaleiro de ouro mais poderoso de sua época. Quem será o vencedor desse confronto? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Mas antes de começar nossa batalha, precisamos dar uma rápida olhadinha nas principais habilidades de ambos os guerreiros, e após listá-las partir para o confronto. Começando por Shaka de Virgem. Shaka é detentor de um cosmo poderosíssimo, conhecido por ter o maior cosmo dentre os cavaleiros de ouro. Shaka priva o seu sentido da visão para poder aumentar o seu cosmo ao máximo. Quando abre seus olhos ele libera todo o seu poder armazenado, ficando extremamente mais forte. É conhecido por ser o primeiro dourado a despertar o seu oitavo sentido, sendo esse um dos fatores-chave para o desfecho da Guerra Santa entre Hades e Atena. Dentre suas habilidades, Shaka possui o ciclo das 6 existências, uma técnica capaz de enviar o adversário para um dos 6 mundos do Sansara. Outra técnica de Shaka é a rendição divina, uma técnica em que Shaka acumula uma grande quantidade de cosmo em seu corpo e libera de uma vez, gerando uma grande onda explosiva que vai em direção ao inimigo. Shaka também possui a invocação dos espíritos malignos, uma técnica em que Shaka materializa espíritos da natureza e os lança sobre seus inimigos, lhes causando um grande dano. Sua técnica mais poderosa é o Tesouro do Céu, técnica em que Shaka libera seu cosmo na potência máxima ao abrir seus olhos, e forma uma defesa e um ataque perfeitos, imobilizando seu oponente e o impedindo de se defender ou fugir. Com o Tesouro do Céu Shaka consegue remover os 6 primeiros sentidos de sua vítima, a deixando à beira da morte. Outra técnica de Shaka é o Temporim, em que Shaka utiliza uma pequena quantidade de sangue para formar uma imensa poça de sangue que é semelhante a um pântano, fazendo o adversário começar a afundar, causando uma morte por afogamento. Defensivamente Shaka possui o Kan, uma poderosa esfera de cosmo-energia que cobre todo o corpo de Shaka, o protegendo de quaisquer ataques do inimigo. Shaka também é capaz de criar ilusões que enganam a mente de seus adversários e podem causar medo e danos psíquicos em sua vítima. Agora vamos falar de Saga de Gêmeos, aquele que é considerado por muitos como o cavaleiro de ouro mais poderoso do século XX. Saga não possui um arsenal de técnicas tão grande quanto o de Shaka, entretanto Saga é sim muito versátil em batalha e excelente no lado ofensivo. Dentre as habilidades de Saga, está a outra dimensão, em que Saga cria uma fenda no espaço-tempo para uma dimensão alternativa que acaba tragando o alvo para uma outra dimensão ou fazendo vagar numa dimensão paralela por tempo indeterminado. Outra técnica de Saga é o Genromalken, uma técnica em que Saga ganha o domínio da mente do adversário que é atingido, o deixando debaixo de suas ordens. O alvo só será liberto do domínio se ver alguma pessoa morrendo em sua frente. E não podemos esquecer da técnica mais poderosa de Saga, a Explosão Galáctica, técnica que dizem ser capaz de até mesmo destruir galáxias. Nessa técnica, Saga acumula uma grande quantidade de cosmo em suas mãos e após isso atira diretamente contra o alvo, gerando uma grande explosão de cosmo-energia. Saga também é um excelente usuário de ilusões, assim como Shaka. Tendo explicado as principais habilidades de ambos os combatentes, vamos ao confronto. Sendo ambos cavaleiros de ouro, que dominam o 7º sentido, e por consequência se movem à velocidade da luz, ambos estão empatados no quesito velocidade, e portanto acredita-se que nenhum dos dois teriam dificuldade para acertar um ataque no outro. Por questões de métodos de combate, Saga levaria vantagem no combate corpo a corpo, já que Shaka aparenta não preferir esse tipo de combate, lutando a média e longa distância. Entretanto na luta contra Aeolia ele não fez feio, embora não seja a sua especialidade. Mas é claro que se tratando de cavaleiros de ouro, uma luta entre eles nunca seria definida somente no combate físico, embora alguns sejam superiores a outros nesse quesito.
Partindo para as técnicas de combate, Saga possivelmente tentaria usar a outra dimensão em Shaka. Entretanto, o Cavaleiro de Virgem já demonstrou ser capaz de retornar de dimensões estranhas sem a ajuda de ninguém, e não, Shaka não precisou da ajuda de Mu para voltar daquela dimensão na Saga das 12 Casas. O que Shaka precisou foi da ajuda de Mu para trazer Ikki junto com ele, o que já era difícil para o Virginiano. Saga também poderia tentar usar o Genromaoken contra Shaka, entretanto, como fica claro no mangá, essa técnica em nível de poder se equivale ao golpe fantasma de Fênix, quando ambas as técnicas empataram em combate quando lançadas uma contra a outra, e como o golpe fantasma também não funcionou em Shaka, é certo que a técnica de Gêmeos também não funcionaria. Resta então para Saga sua poderosíssima explosão galáctica, que é sim muito poderosa e poderia sim causar um sério dano em Shaka, mas será mesmo que Shaka seria derrotado apenas pela explosão galáctica? Essa pergunta responderemos daqui a pouco. Antes disso, vamos falar agora sobre as técnicas de Shaka. A invocação dos espíritos malignos não faria efeito nenhum em Saga, já que na luta de Shaka contra os renegados, aparentemente os três conseguiram desvencilhar-se da técnica facilmente, e Saga individualmente seria capaz de fazer o mesmo. O Temporin também não faria nada em Saga, já que até mesmo Ikki, que era bem inferior na época das 12 Casas, conseguiu resistir à poça de sangue sem maiores danos. Sendo assim, Saga também faria o mesmo. Já a rendição divina, em tese, é um ataque poderoso, porém é inferior à explosão galáctica. Prova disso nós temos na Batalha das 12 Casas, quando Shaka utilizou a técnica contra Seiya, Shiryu e Shun, os três foram nocauteados e desmaiaram na mesma hora. Entretanto, quando Saga utilizou a explosão galáctica contra Ikki, o mesmo se tornou poeira cósmica. E esse Ikki era um Ikki que já havia lutado contra Shaka, ou seja, estava bem mais experiente e mais forte, provando que sim, a explosão galáctica é mais poderosa do que a rendição divina. E não faz sentido achar que Saga seria derrotado por uma técnica que é inferior à técnica dele. Até porque Saga já demonstrou ter uma resistência física louvável. As ilusões de Shaka não poderiam fazer efeito nenhum sobre Saga, já que o mesmo já demonstrou ser capaz de se livrar dessas ilusões na Saga de Hades, e Shaka também não cairia nas de Saga, visto que é um especialista em ilusões. Restam o ciclo das 6 existências e o tesouro do céu, e é aqui que as coisas começam a desequilibrar no combate. O ciclo das 6 existências, pelo que ficou perceptível no combate contra Ikki, é uma técnica de cunho psíquico, e algo que ficou oculto no combate entre os dois, é que Ikki foi morto pela técnica, mas voltou à vida por conta de sua habilidade de conseguir ressuscitar, mesmo sendo assassinado em combate, algo que também aconteceu na luta dele contra Saga, quando o Fênix foi golpeado pela explosão galáctica dos Gêmeos. Esse assunto é um pouco polêmico e sua explicação fica para um outro vídeo. Então, como Ikki e Saga possuem níveis de poder psíquico similares, se o ciclo das 6 existências foi capaz de matar Ikki, então ele também seria capaz de derrotar Saga, visto que ambos são idênticos nesse quesito. Em relação ao Tesouro do Céu, como ficou mostrado na luta contra os renegados, se Saga for acertado pela técnica, é quase certa a sua derrota, visto que como estaria sozinho, não seria capaz de utilizar a exclamação de Atena para conseguir quebrar a técnica, e se você não sabe, aquilo que Ikki conseguiu fazer contra Shaka nem sempre é possível de acontecer, porque se fosse possível, os renegados não teriam precisado apelar para a exclamação de Atena naquela ocasião. Sem contar que Shaka, quando utiliza o Tesouro do Céu, pode tirar todos os 6 sentidos de uma vez e ainda utilizar outro ataque em combinação com o tesouro, isso tudo enquanto Saga está imobilizado pela técnica. E sem os sentidos, Saga seria presa fácil para a rendição divina, praticamente selando sua derrota para o Virgem. Mas voltando à pergunta anterior, Saga seria capaz de derrotar Shaka com a explosão galáctica? E a resposta para essa pergunta é: não. Saga não seria capaz de derrotar Shaka apenas com a explosão galáctica. Embora Ikki tenha sido desintegrado pela explosão galáctica, sabemos que naquele momento Ikki ainda estava anos-luz atrás de Shaka.
E uma saga após, quando a explosão galáctica foi lançada mais uma vez contra Ikki, dessa vez pelas mãos de Kanon, o mesmo não sofreu grandes danos, estando mais experiente e com sua armadura de Fênix renovada. E Kanon não estava tão distante de Saga assim. E sabemos que nessa saga Ikki ainda não havia superado Shaka. Sendo assim, é muito difícil de acreditar que Shaka seria derrotado com apenas uma explosão galáctica, até porque, Shaka pode ativar seu escudo defensivo, e se proteger da técnica, evitando danos letais. Mas e se formos tentar favorecer um pouco o roteiro pro Saga e dizer que ele teria seu cosmo amplificado pela perda dos sentidos, será que ele conseguiria vencer Shaka? E a resposta é: não. Saga não seria capaz de derrotar Shaka. Sem seus 6 sentidos, Saga mal conseguiria lutar, e assim como Ikki, teria que tentar o tudo ou nada, agarrando Shaka pelas costas, ou arrastar ele para outra dimensão, o que seria inútil, já que Shaka é capaz de voltar, ou fazer como Kanon fez com Radamantes, e subir junto com Shaka em direção aos céus e se explodir junto com ele. O que no máximo causaria um empate entre os dois, sendo que nem ainda é certo esse empate, já que Shaka, com seu nível poder, possivelmente conseguiria resistir à explosão e sair vivo da batalha. Então, com todas essas informações, fica claro quem seria o vencedor de uma batalha entre os dois. Saga conseguiria no máximo arrancar um empate contra o Virginiano, enquanto Shaka teria 2 maneiras, com chances reais de conseguir matar Saga de Gêmeos. Ficando então com a vitória nesse super confronto entre Cavaleiros de Ouro. Mas e você? Concorda ou discorda dos argumentos apresentados nesse vídeo? Sinta-se à vontade para comentar sua opinião abaixo nos comentários. Esse foi o vídeo, galera, muito obrigado se você assistiu até o final, eu vou ficando por aqui, um abraço, que Deus abençoe a sua família, até mais e tchau.